Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história incrível de um homem que foi preparado desde menino para ser o Messias do mundo e que no momento decisivo chocou a todos ao simplesmente recusar esse destino. Então, vamos começar com essa pergunta que, na verdade, é o centro de toda essa jornada. O que aconteceria se a figura mais aguardada do século simplesmente dissesse não obrigado? É uma ideia em tanto, né? Bom, para a gente entender como um jovem indiano acabou se tornando a esperança do mundo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo até uma organização mística bem peculiar chamada Sociedade Teosófica. Eles tinham uma profecia muito clara e estavam determinados a cumpri-la. Essa sociedade teosófica, fundada lá no final do século XIX, tinha uma crença central, que a humanidade era guiada por mestres espirituais. E os líderes, como Annie Besant e Charles Leadbeater, tinham uma convicção fervorosa de que um novo instrutor do mundo estava prestes a chegar. Eles não estavam só esperando, não, eles estavam ativamente procurando por essa pessoa. E essa busca, olha só, parece que chegou ao fim em 1909, em Adyar, na Índia. Foi lá que Charles Leadbeater, uma das figuras mais importantes da sociedade, encontrou um garoto de 14 anos chamado Jiddu Krishnamurti. Leadbeater se dizia clarividente, que conseguia ver além do plano físico, sabe? E o que ele disse ter visto no Krishnamurti foi uma aura de uma pureza única, sem egoísmo. Para ele não restava dúvida, aquele era o veículo, o corpo escolhido para o Messias que eles tanto esperavam. A partir daí, dessa descoberta, uma verdadeira máquina global começou a girar. Vamos ver agora como esse menino foi, pouco a pouco, sendo transformado num ídolo mundial. Criaram uma organização inteira, a Ordem da Estrela, com um único objetivo: preparar o mundo para ele. E como o Krishnamurti como líder, a Ordem, explodiu. Chegou a ter mais de 40 mil membros. Agora para e pensa na pressão. O peso do mundo, literalmente, nas costas de um adolescente. Olhando de fora, a vida dele parecia um sonho, né? Quase um conto de fadas divino. Ele foi levado para a Inglaterra, recebeu a melhor educação possível e era cercado por uma adoração constante. Para todo mundo, ele era uma divindade se preparando para assumir seu lugar. Pois é, mas por dentro a história era outra. Essa citação dele mostra o abismo que existia entre a imagem pública e o que ele realmente sentia. Enquanto o mundo inteiro o via como um Messias, os diários dele contavam a história de um jovem confuso que sentia um profundo silêncio por dentro, algo totalmente oposto à grandiosidade que todos esperavam dele. E esse conflito interno, sabe, estava prestes a explodir e se transformar em algo muito, mas muito maior. Uma série de experiências misteriosas e intensas mudaria não só a vida dele, mas o rumo de todo esse movimento. Tudo começou em 1922, lá na Califórnia. O que ele e as pessoas mais próximas chamaram de O Processo não foi um despertar calmo, poético, nada disso. Foi uma verdadeira convulsão, tanto espiritual quanto física. Foi um processo que aconteceu em fases. Primeiro, ele sentia dores físicas terríveis, algo que ele descrevia como quase insuportável. Depois, vinham os estados alterados de consciência. Sabe, a percepção dele ia muito além da realidade comum. E no fim, o clímax. Uma sensação avassaladora de que ele era uma coisa só com tudo, com toda a vida. Essa experiência simplesmente demoliu a identidade que tinham criado para ele e o conectou com uma verdade pura, livre de qualquer dogma. E foi exatamente aí, nesse ponto, que a chave virou. Essa experiência pessoal fez ele enxergar uma coisa fundamental. A verdade viva que ele sentiu não podia, de jeito nenhum, ser presa numa religião, numa hierarquia, em organização nenhuma. E claro, essa nova percepção não ia ficar só nos pensamentos dele. Ela o levaria direto para o clímax de toda essa história. Uma declaração pública que ia ser como um terremoto no mundo espiritual. A gente está em agosto de 1929 em Hommen, na Holanda. Milhares de seguidores reunidos. Ele sobe ao palco e as primeiras palavras dele, como a gente vê aqui, foram um golpe direto no coração de tudo aquilo que eles construíram. Ele estava desmontando a ideia de que um sistema ou um mestre poderia levar alguém à verdade. Com essa frase, ele estava redefinindo tudo. O propósito dele não era ser um líder, um salvador. Era, como ele mesmo disse, libertar o ser humano de forma absoluta. Uma libertação que cada um teria que achar por conta própria, sem ninguém no meio do caminho.
E aí veio o golpe de misericórdia. Com essas palavras, ele não só rejeitou o papel de guru, como dissolveu oficialmente a Ordem da Estrela, a organização mundial criada para venerá-lo. Ele foi claro, ele não queria seguidores. E as consequências desse verdadeiro terremoto espiritual? Vamos ver agora como o mundo reagiu a uma recusa tão radical e inesperada. As pessoas que o criaram, seus mentores, reagiram de maneiras completamente opostas. Anne Besant, que era quase uma mãe para ele, ficou arrasada, confusa, mas nunca o atacou em público. Já Charles Leadbeater, o homem que o descobriu, ele se sentiu humilhado e tentou de forma sutil desacreditar o Krishnamurti dizendo que ele tinha falhado na missão. E o resto do mundo? A reação foi essa mistura que a gente vê. Os seguidores se dividiram. Teve choro, raiva, desilusão, mas para alguns foi um alívio, uma libertação. A mídia, claro, ficou fascinada. Imagina as manchetes: Novo Messias renuncia. E os intelectuais da época? Muitos viram na atitude dele um ato de coragem e autenticidade admiráveis. E essa frase do Aldous Huxley ilustra perfeitamente como a imagem dele mudou com o tempo. Livre das amarras da organização, figuras como Huxley passaram a vê-lo não como um Messias que falhou, mas como uma voz filosófica única, sabe? Autêntica, sem sombra, como ele disse. Ao rejeitar um trono que era praticamente divino, Krishnamurti passou o resto da vida explorando o que é a liberdade de verdade, longe de qualquer autoridade. No fim, ele não deixou respostas prontas. Pelo contrário, ele deixou uma pergunta poderosa que ecoa até hoje para cada um de nós. O que é preciso para a gente abandonar tudo na busca pela nossa própria verdade?